viajantes da vida! Vamos continuar a nossa jornada? Antes de mais nada, aquelas lembranças clássicas. Se inscreva no nosso canal, divulgue os links dos nossos vídeos, dê o seu like, o seu joinha, de preferência, mas se você não gostar, também dê o dislike lá e, sobretudo, comente. Deixe algum recadinho para nós e nós responderemos com carinho. Estou aqui de novo com a Darcy, desta vez com uma temática muito interessante. Uma vez que nós formamos famílias, família não é só o par, família não é só o casal, não é só o companheiro ou a companheira, não são só os dois companheiros que se unem na união afetiva, as duas irmãs. Família é qualquer conjunto que sirva de plataforma de lançamento para que espíritos evoluam. E aí naturalmente se agregam filhos, se agregam sobrinhos, que nós temos a responsabilidade de cuidar. Quantos não recebem às vezes um sobrinho que vem estudar e acaba morando na nossa casa? Não é? Vira filho também. E aí, quantas vezes vete aquela situação assim, ai, mas eu não estou fazendo direito. Ai, mas é muito difícil. Xi, mas esse menino não tem jeito, essa menina não tem jeito. E alguns pais reclamam e vão no atendimento fraterno falar com a gente. Que meu filho é assim, que meu filho é assado, que era uma criança muito dócil, mas aí entrou na adolescência, entrou na puberdade, ficou tão difícil. Alguns acham até que trocou de espírito lá no mundo espiritual. Mas não troca não, viu gente? E é importante a gente perceber, tem algumas vezes a família, como Emmanuel diz, lá no Vida e Sexo, ela é um cadinho de depuração, em que se reúnem pessoas que têm ainda necessidades evolutivas, exatamente para que elas sejam impulsionadas. No Livro dos Espíritos, algumas vezes, nós vamos ver Kardec recebendo dos benfeitores essa informação, que pode acontecer lá naquela questão de por que pais que são bons, generosos, recebem filhos que são malvados. E aí os espíritos respondem, pode ser que um espírito necessitado, inferior, tenha pedido. E esses espíritos aceitaram recebê-lo como filho para que ele se eduque. Nessa hora que a gente começa a pensar assim, será que só os filhos que são problemas, Darcy? Será que só os filhos é que dão problema e dor de cabeça? Será que não tem pai e mãe que devia também ser tratado no nosso centro como alguém que dá problema para os filhos? Eu falo nas palestras, a gente tem 30 horas de aulas teóricas para tirar a carteira de motorista, mais não sei quantas horas de aula prática, agora tem o tal do simulador para tirar uma carteira de motorista. E não tem que estudar para ser pai e mãe? Que negócio é esse? Pois é. Você sabe, é muito interessante e importante este assunto, né? Porque a gente pode dizer, não é, que agora, nesse tratamento que está sendo dado à família na casa espírita, nós estamos formando assim uma escola de pais. As pessoas dizem, como você falou, para ser motorista eu tenho que entrar numa escola. E o professor Rivaio, num livro também especialíssimo que se chama Proposta para a Educação do Público, ele vem falando o seguinte, que para estudar medicina você precisa de 7, de 10 anos, mas para tratar de um assunto tão, não só frágil, mas como importante, indispensável, que é a maternidade e a paternidade, você não tem curso. Então o que acontece? Muitas das vezes nós educamos os nossos filhos como nós fomos educados pelos nossos pais, que muito pouco sabiam a respeito da educação. Então diz lá o professor Rivaio que este tema, a educação, é um assunto muito complexo e que pediria anos de estudo no sentido de cada um de nós pudéssemos trabalhar a função da família, aliás, uma das funções da família, que é a função da educação. E quando você falou que existem pessoas também que são pessoas difíceis, né? Não é só o filho. Então vamos convir que às vezes os pais, às vezes nós mesmos somos criaturas um pouco complexas, né? E nessa hora a gente vai buscar na casa espírita esta informação que é preciosa, sabendo que a paternidade é uma missão. E dizem lá os nossos amigos espirituais, na questão 582 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, a paternidade é uma missão? Sim,
dizem os espíritos, é muito mais importante do que vocês poderiam pensar, porque se trata de orientar alguém que vai, no futuro, ter um determinado papel na sociedade. Isto diz para nós, não é, que nós precisamos aprender. E Allan Kardec ainda, no Livro dos Espíritos, no comentário à questão 917, ele diz que para que a gente eduque existem 3 aspectos. Existe o tato, a observação e a experiência. Então, são coisas que a gente tem que aprender. Por exemplo, a ter tato, a ter cuidado, não é saber como a gente vai conversar, por exemplo, com uma criança, né? A criança é este serzinho que vai aprendendo na relação, no dia a dia com os seus pais. Ela recebe as impressões e ela não tem condição de raciocínio para dizer isso está bom, isso não está bom. Então ela imita. Então vejamos bem, nós precisamos ter tato no sentido de olhar, no sentido de acompanhar e de ser exemplo para este serzinho, né? Então ele fala em tato, ele fala em observação, e aí nós vamos precisar acostumar, né, os nossos olhos, né, no sentido da gente desenvolver essa questão de observação. E aí eu sugiro, posso fazer um parênteses, claro, né? Eu sugiro que, por exemplo, você caminhando para um hortifruti, você dê uma parada, você não leva dinheiro, dê uma parada, entre no hortifruti e observe. Então, você vai estar observando esta visão no sentido de perceber a coloração das frutas, dos legumes, e isto vai fazendo com que cada um de nós, e eu também gosto de fazer isso, né? Para que você veja, para que você aprenda a observar que às vezes a gente passa pelas coisas e a gente não vê. Então, com a nossa criança, a gente vai precisar observar muito, observar aquilo que ela traz, né? Então, como nós estamos tratando aqui de espíritos que estão retornando à encarnação, a gente precisa observar. E Santo Agostinho utiliza o verbo espreitar. O que é espreitar? Né? Então você está observando para que você perceba o que aquela criança traz de hábito para você poder ajustar. E ele então fala no tato, na observação e na experiência. E a experiência é acúmulo, não é, dessas oportunidades. Você vai ler para saber, você vai se aprofundar, você vai participar de grupos de estudo, você vai ouvir as outras pessoas, você vai ver o que um livro traz para que você possa acolher, orientar, educar esses pequenininhos que Deus manda para a nossa casa. E lembrando, né, que assim, embora pareçam pequenininhos, são espíritos antigos. Lá na questão 379, Kardec pergunta se o espírito do filho pode ser mais evoluído que o do pai e da mãe. Isso. E normalmente são. Isso você lembrou bem, porque você sabe que às vezes nós vemos, e aliás a gente ouve os pais dizendo que eles estão aprendendo com o filho. Então, aquele é um espírito mais amadurecido do que nós e chegou na nossa casa para quê? Para ajudar também a gente a crescer. Nós estamos aqui nesse momento, nesse canal, porque o meu filho mais velho me ensinou a fazer essas coisas todas. O meu Maurício Júnior, viu, Fiote? Né? É o meu mestre, aí eu brinco com ele que ele é o mestre, eu sou o Padawan, fazendo referência àquelas séries, tá? Né? Star Wars, né? No Jedi, ele é o mestre Jedi, eu sou o aprendiz nesse caso. Nesse momento, nessa tecnologia, a gente se propõe a aprender. Mas aí eu aproveito que a Lúcia Moisés tem um livro que eu acho sim fenomenal, Nas Mãos Amigas dos Pais. Isso. Nós, mesmo reconhecendo, Darcy, que eles têm mais intelecto e mais tecnologia que nós temos a experiência. Nós temos o dever de educar pela experiência. Por até sentir, olha, não vá por esse caminho porque ele doeu quando eu segui.
E não vamos negligenciar a tarefa de educadores, pais e mães, somos missionários. Em vez da gente almejar uma missão grandiosa, de receber livros psicografados e ficar famoso como médium, vamos nos propor a missão de ser bons pais, boas mães, e fazer com que os nossos filhos sejam livros vivos, em que a sociedade leia o melhor de nós. Isso, e lembrando, foi muito bom você tocar nesse assunto, né? Esse livro da Lúcia Moisés, né? E ela tem outros livros que nós vamos também focalizar, que falam a respeito da educação. Vejam bem, eu recebo na minha casa esse espírito que é mais evoluído que eu. Mas eu fico perguntando, mas eu sou pai, eu sou mãe. Então, nesse instante, a gente tem uma missão que é justamente a missão de orientar, a missão de ajudar, porque ninguém se cria do nada. Então, nós precisamos ajudar esses amigos a percorrerem este caminho. E neste caso, tenhamos a certeza, se Deus colocou esse espírito conosco, é porque nós temos algo a dar. E você falou da experiência, que é muito importante, que é desse acolhimento, que é de provocar o diálogo, é de conversar e, além de conversar, estar orando e vibrando por essa alma que está nesse instante junto de mim. E é importante a gente lembrar, porque de vez em quando nós ficamos ansiosos na tarefa de pai e mãe. Eu posso estar errando. Calma, gente. Nós estamos aprendendo também. Nós também somos alunos. Isso. O José Grosso, que é um espírito muito amigo, ele diz o seguinte pra gente: educa sorrindo, educa afagando. Junto a Jesus te afaste da carranca. Quer dizer, essa posição, não, mas eu não posso errar, eu tenho que fazer. Olha, tenha calma, saiba que seu filho, antes de ser seu filho, é um filho de Deus, que ele tem anjo da guarda, nós também temos, e eles vão nos ajudar. O que nós precisamos realmente é estarmos atentos à questão da educação e da formação moral das nossas crianças. E outra coisa, pai e mãe, vamos lembrar o seguinte, há um aforismo que diz assim, o bom, né, o ótimo é inimigo do bom. De vez em quando a gente quer fazer tão ótimo que não faz nada, que acaba não fazendo o nosso melhor. De vez em quando você não precisa trabalhar horas extras a fio para dar o videogame mais caro para o seu filho, mas precisa ir assistir quando ele vai ao treino de futebol, ou pelo menos assistir algum vídeo, algum filme com ele dentro de casa. Assistir aquela apresentação de balé. Exato. As crianças ficam, mamãe vai. E você diz, não, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Deixa tudo e vai lá, acompanha, abraça. Isto é um momento interessantíssimo na vida do seu filho. Filhos são prioridade, mas uma prioridade que não quer dizer que nós tenhamos que nos anular. Nós podemos ser felizes contribuindo para os nossos filhos serem felizes, mas vamos continuar aproveitando, é muito compensador ser o pai e a mãe presentes. A gente sabe disso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse momento, dessa nossa conversa. Eu queria só, então, lembrar, né, já que nós estamos falando desses assuntos, reforçar essa questão que os nossos filhos, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. E existe uma falange muito bonita das Legionárias de Maria acompanhando as mães. Isso é muito importante para a nossa vida. E sigamos com eles. A doutrina espírita nos dá ferramentas. De novo, agradecemos a vocês. Dê o seu like, se inscreva no canal e divulgue esse trabalho, que outras famílias também vão poder se beneficiar. Se você gostou, se você se sentiu beneficiado pelo nosso trabalho, passe adiante. Passe adiante para que outras pessoas também possam, junto conosco, compartilhar esses momentos de luz. Muito obrigado. Tchau!